Eu gostaria de trazer aqui hoje uma reflexão, porque muitas pessoas que chegam principalmente até o meu canal, que não é de espiritualidade rasa, açucarada ou fantasiosa, mágica, milagrosa. Por quê? Porque eu trabalhei 9 anos consecutivos com as frotas estelares, com a hierarquia de Metatron. E não pensem que isso é bonito, não pensem que isso é fácil, porque altamente desafiador, exigências altíssimas. Então, por ter trabalhado diretamente com esses seres aqui e agora, está tudo documentado no blog Espaço Mãe do Céu, desde a instalação do portal em 1/1 de 2017, que era ano 1 também, como esse que estamos agora, 2026. Então, a minha visão é diferente. Então, a consciência de profundidade do que se trata a experiência na Terra é diferente de quem não teve esses contatos diretos ou de quem nunca trabalhou com esses seres de forma bem objetiva. Então, tem mais de 1000 vídeos aqui no meu canal. Clique em cima da minha foto do meu nome, que você pode ver conteúdos mais profundos. E o que acontece com esse público que chega até o meu canal e que fica, é um público que já passou por essa busca de coisas mágicas, milagrosas. Eu quero que o outro me cure, eu quero que o outro faça um trabalho para mim, eu quero que o outro resolva os meus problemas, né? Então, o público que fica no meu canal é um público já mais maduro, já um pouco mais consciente, que já sabe que, se está doente, foi ele que gerou esses processos que hoje se manifestam como doença. Se tem transtornos, sabe já que foi ele que, por escolhas, por ações inapropriadas, gerou aqueles desequilíbrios que ficaram gravados no seu campo energético, se tornando hoje a fonte de transtornos ou de crises. Então, o público que fica no meu canal já é um público mais maduro, mas ainda assim existem conteúdos e experiências que são assim muito profundas, necessárias de serem compreendidas em relação ao jogo da vida. Nós estamos inseridos em um programa no universo inteiro, não é só na Terra. Então, quando você diz assim, nossa, preciso sair da Matrix, não vai sair nunca. Primeiro, do outro lado, não se fala Matrix, tá? A gente usa esse termo aqui porque vem do filme, então facilita o entendimento. É a mesma coisa quando as canalizações são verdadeiras, porque a maioria não é. Quando elas são realmente verdadeiras daquele determinado ser, eles usam a palavra alma, espírito, para facilitar o entendimento. Mas não existe alma, não existe espírito. Já expliquei isso aqui em outros vídeos do canal. Nós estamos inseridos em um programa, só existe o campo energético, tá ok? Então, quando a gente fala na profundidade da vida no universo, você está inserido em um programa aqui, vai sair daqui, vai passar pela leitura das máquinas, porque o universo é mecânico, e aí então você vai ser direcionado para outro programa, certo? Não tem como sair dos programas. O universo é todo holográfico, é um programa dentro de programa dentro de programa. Então você tem que começar a entender, e aqui no meu canal tem acho que uns 3 ou 4 vídeos sobre algoritmo, tá ok? E você tem que entender o algoritmo da vida. No site rosineidebelo.com tem lá, é uma videoaula, mas para você entender uma base do algoritmo da vida. Existe um algoritmo, as coisas não são por um acaso. Se é um programa, é programado, é um comando após o outro, uma linha após a outra, tem sequência, tem passo, tem ordem. Por que que a gente vive de forma caótica, perdido, não sabe mais o sentido da vida, não sabe mais o que fazer, para onde ir, como agir? Porque não compreende o jogo, porque não entende o programa no qual estamos inseridos, que está explicado no livro
Agora em e-book, do mineral ao sideral. Por que mineral? Porque quem sustenta o universo inteiro não são os seres que vocês amam e louvam e são devotos, são os cristais. Os cristais são os seres mais evoluídos do planeta, do universo. Os cristais sustentam a energia do universo inteiro. Por isso o livro chama do mineral. Qual mineral? Os cristais, tá? Logicamente, com programações e uma série de máquinas que, junto com os cristais, sustentam toda a criação do programa e a vida existente, não só aqui, mas em todos os sistemas e galáxias, tá ok? O livro tá lá no site rosineidebelo.com. Você tem que ler para entender o programa, tá? Se você não sabe como funciona o programa, como que você vai ter êxito na sua vida? Muito bem. Ainda além do programa, tem o algoritmo. É um algoritmo que roda para todos nós. Então, cada hora você está numa fase do algoritmo. Aqui no canal tem vídeos também que eu falo das fases do algoritmo, tá ok? Acho que o mais recente eu falei da fase do anjo. Muito bem. Então, nós estamos inseridos em um programa. A vida, sim, ela tem um objetivo, sim, ela tem um sentido, tá? E você precisa entender isso. Então, mais de 1000 vídeos gratuitos aqui, ok? Mas as pessoas, elas saem do sistema religioso e elas vão buscar espiritualidade. Mas ela leva todos os implantes religiosos ainda com ela. Então, ela não desapega, ela não faz um movimento de corte, um movimento disruptivo, né? Uma quebra de contrato com aquele sistema religioso dentro dela mesmo, né? Não precisa ser com os outros. E daí ela se vê, se acha, se reconhece inserida na espiritualidade. A espiritualidade também está dentro da religião, né? Mas a religião, ela é uma estrutura, ela é uma tradição, ela é uma doutrina, ela tem regras, ela tem rituais, ela tem comunidade, né? E ela tem uma autoridade lá dentro, com crenças muito bem estipuladas. Por isso que as pessoas participam de diversas religiões. Por quê? Porque cada religião tem as suas crenças. E se você concorda com aquelas crenças, você participa daquela igreja. Se você não concorda, você participa da Umbanda. Se você não concorda, você participa do Espiritismo. Se você não concorda, você participa do Candomblé. E assim por diante. Ou muda nas igrejas evangélicas e católicas e renovação carismática, né? Eu já participei de tudo isso para poder conhecer. Fui voluntária. Quando eu entro para conhecer, eu vou até limpar o chão mesmo para poder conhecer o funcionamento hierárquico e de crenças ali dentro. Então, eu já passei por tudo isso na minha vida, certo? A última coisa que eu fui conhecer foi a renovação carismática. Eu fiquei 4 anos, me tornei serva. A gente limpava chão nos eventos, lavava a louça, fazia tudo. 4 anos de visita a pessoas em estado terminal com câncer nas suas casas. Quando eu entro é para valer, noites de vigília inteirinha. Depois a gente saía nas estradas para a renovação carismática. Eu gostava, é um pouco, né, mais solta, né? A gente ia botar sal grosso cruzando as entradas da cidade no asfalto na madrugada. Nem parece renovação carismática, né? Mas depende da pessoa que conduz. Era muito divertido, por isso eu fiquei 4 anos para eu conhecer. Aí esgotou aquela experiência, né? Porque afinal tenho muitas outras coisas para conhecer. E depois disso, abri o contato extraterrestre aqui. Claro, já trabalhávamos do outro lado há milhões de anos, né? Mas abriu aqui conscientemente. Mas é importante conhecer esses sistemas religiosos. Mas quem quer sair da religião para viver só na espiritualidade, dentro desse contexto, precisa quebrar os contratos anteriores. Senão você traz todas as crenças de cada religião, de cada igreja, de cada seita, de cada linha para o seu campo. E aí, tudo que você raciocina fica permeado pelas crenças antigas,
elas ficam se comparando com as crenças novas e aí então você não tem clareza, você fica bloqueado, certo? Por quê? É igual eu fazer trabalho voluntário em favelas, né? Tinha 2 favelas aqui há muito tempo. E aí então o governo com o prefeito construíram casas. E nessa época eu era voluntária da favela e a gente foi lá fazer as mudanças, né? Eles tinham as casas, ganharam os móveis para poder mudar. Mas o objetivo era que eles não levassem as coisas do barraco, né? Os encerados, as lonas e tudo. Mas quem que soltava aquele barraco? Eles queriam levar o barraco para casa nova de todo jeito. Eles não queriam perder o barraco de forma nenhuma, certo? Então, teve que se fazer um grande trabalho e ainda assim eles levaram. Então, quer dizer, é aquele ditado: eles saíram da favela, mas a favela não saiu deles. Então, o que acontece quando a pessoa sai de uma religião porque esgotou a experiência, ela perdeu o sentido da vida, ela perdeu o propósito, aquilo não faz mais sentido, não tem mais conexão com ela, então ela vai buscar alguma espiritualidade livre para que ela possa estudar e se encontrar. Muito bem, mas se ela trouxer as crenças religiosas, é igual levar o barraco da favela para casa nova, certo? Então a pessoa continua bloqueada. Por quê? Porque essas crenças religiosas, muitas delas são muito rígidas. E isso fica como implante no campo energético da pessoa. E aí, então, ela, por mais que tente conhecer novos paradigmas, novos conceitos, novas maneiras de ver a vida e de viver no universo, ela ainda estará amarrada a essas crenças antigas. Então, precisa limpar, quebrar contratos interiormente, né? Com tudo que você viveu, fazer mesmo um movimento de desconstrução, senão você não se abre para o novo. Então, veja bem, religião, espiritualidade e transcendência são 3 movimentos diferentes. Todos eles estão interligados, estão conectados, mas são 3 movimentos diferentes, né? Não são só 3 jeitos de falar a mesma coisa, são 3 coisas diferentes mesmo, que às vezes se misturam. Então, por exemplo, a religião, como eu disse, ela é uma estrutura. Ela tem estrutura, tem tradição, tem doutrina, tem crenças, tem rituais. Todo mundo aqui sabe como se estabelece o sistema religioso, né? A pergunta central é: em que caminho eu acredito que eu tenho mais afinidade, né? E com quem eu vou caminhar nesse caminho, né? O que eu vou aprender, quem eu vou me tornar, né? A religião, ela entrega pertencimento. E as pessoas, né, o nível básico de consciência, que é o nível 666, nós estamos estudando na mentoria Arquitetura de Consciência de forma profunda, tá? Aula ao vivo toda semana, vai lá no site Rosneide Bello e entra para você participar. O nível básico de consciência, que é o 666, é onde as pessoas ainda buscam pertencimento. Elas se sentem sozinhas, excluídas, abandonadas, elas precisam de validação, precisam de elogio, precisam de apoio, né? Ah, mas todo mundo não precisa? Não. No nível de consciência mais elevado, você não precisa de nada disso. Você sabe quem é e você só segue seu caminho. Mas nesse nível, a pessoa precisa de pertencimento e a religião instituída, ela dá esse pertencimento. A pessoa quer ter um lugar para ir toda semana. Ela quer ter alguém para conversar, para dar apoio para ela, se ela precisar, seja o padre, seja o pastor, seja uma irmã da igreja, seja alguém do candomblé, da umbanda, enfim. Ela quer ter para onde correr, né? Para que ela possa desabafar, buscar uma ajuda fora, né? Que na verdade ela só vai compreender muito para frente que é tudo dentro, né? Mas enfim, então a religião traz esse pertencimento. É uma comunidade, é um grupo, né? É um título, né? Às vezes até status. Ela traz uma certa ordem moral, um suporte social, né? Um sentido compartilhado de vida. E a maioria ainda precisa disso, né?
O risco é quando fica tóxico, né? E aí a religião começa trabalhar no controle e na dependência. Então aí a pessoa se torna dependente, por exemplo, se ela não for lá, ela passa mal, se ela não for lá, a semana dela está danificada, né? Ou então, por algum tipo, ela é controlada lá dentro, então aí começa a ficar tóxico, né? Espiritualidade, quando a pessoa sai das religiões instituídas, deixa de participar, né? E ela fala: agora eu quero estudar só, porque a espiritualidade está embutida na religião também, né? Mas quando ela diz eu só quero agora espiritualidade livre ou espiritualidade universal, qualquer palavra dessa, né? Não quero mais participar toda semana de um lugar, né, instituído. Então é porque ela já está buscando um sentido para a vida, ela já está buscando algo que ela não encontrou lá. Então aí já há nela um tico de um despertar, igual uma faísca de um isqueiro, quando não pega fogo, mas sai a faísca, tá? Ela ainda não encontrou, ela não sabe o que fazer, ela não sabe para onde ir, ela não encontrou as respostas, não estudou, não leu o suficiente, mas tem aquela faísca que a faz buscar alguma coisa. Então, quando a gente fala de espiritualidade livre, né, aberta, universalista, falamos numa experiência interna de direção de vida, né, que pode ser com ou sem religião, tá? A pergunta central é: o que dá sentido à minha vida? E como eu me conecto com esse sentido que considero maior, né? Sejam seres, universo, Deus, o que quer que seja, né? A vida, o todo, o planeta, Gaia. Então aí ela já começa a buscar um outro tipo de conexão menos controlada, mais aberta, mais livre, né? E eu quero começar aqui esse ano trabalhar com a palavra transcendência. Transcendência teria muitas definições, mas seria ultrapassar esse ego, né, na prática. Esse ego de nível de consciência de sobrevivência que busca validação, elogio, aprovação, pertencimento, né? Ultrapassar, transcender tudo isso, né? Então a transcendência ela já é um estado, ou também pode ser um resultado, né? Não necessariamente é um sistema de crença, tá? Mas é uma visão de mundo, uma transformação do indivíduo, uma compreensão da realidade, sem comparações, sem implantes, sem dogmas, sem preconceitos, de uma forma mais livre, mais aberta, com raciocínio lógico, com análise, né? Que é, na verdade, o que eu já trabalho aqui no meu canal. Mas eu quero tirar essa palavra espiritualidade, porque não existe espírito, né? Então, a palavra espiritualidade, ela vem enviesada do sistema religioso, certo? Se usa ela para facilitar a compreensão. Então, seria assim: eu consigo agir a partir do entendimento da realidade? Eu consigo dar conta do meu próprio caminho, da minha própria experiência, deixar um legado e sair daqui com êxito, né? Eu consigo transcender o meu ego nas ilusões da matéria para que eu possa buscar um sentido mais profundo, um propósito, né? Para aquilo que eu estou vivendo, fazendo, estudando. Então é um menos egoísmo ou menos eucentrismo, né? E mais lucidez, mais clareza no raciocínio, mais lógica, mais análise, né? Um pensamento mais analítico, para que a pessoa possa realmente ver aquilo que ela não via, né? E também mais coragem e mais serviço, porque quanto mais a gente se eleva, mais a gente serve de alguma forma, né? Não é ficar zen, transcendência não. Transcendência é estudo profundo, é raciocínio elevado,
É buscar mesmo a raiz das coisas interiormente, para que você seja o agente da sua transformação, para que você se torne mestre de si mesmo, certo? Você sempre vai precisar de professores, sempre vai precisar estudar, mas você aprende e você aplica na tua vida e faz a diferença, certo? Não é o outro, né? Não sou eu, não é o outro que vai te curar, que vai te elevar, que vai te abençoar, que vai te, certo? Tem que quebrar essa crença, essa coisa de dependência de que o outro vai me dar algo maravilhoso, porque não vai, tá? Então, na transcendência, é você que transcende as suas limitações. E isso você só consegue com estudo profundo, raciocínio analítico, né? Lógico, clareza, compreensão, observação do mundo, tá ok? Então, não é ficar zen, meditar e com isso você vai resolver tudo. Tudo isso faz parte do caminho, né? É sempre fazer escolhas com maturidade, sair do nível da impulsividade, da raiva, da irritação, da vingança, né? Esse é um nível de consciência muito baixo. Então, como você consegue o nível de consciência mais elevado? Estamos trabalhando na mentoria, arquitetura da consciência. Mas é um grande processo, é um grande caminho, não há mágica para nada, e o processo é teu. Você só precisa entender o algoritmo, você precisa entender os passos, você precisa entender como funcionam as estruturas do programa no qual estamos inseridos, né? E é muita informação, tá? Então, a frase que fecha é: religião é um caminho que você segue. Espiritualidade é quando você cansou do caminho, a experiência esgotou e você já está buscando um novo sentido, uma nova visão. E transcendência já é um nível de consciência onde você é, transcende as ilusões do ego, né? Você olha para a vida e sabe separar o que é ilusão do que realmente é importante. E com maturidade, com compreensão, com clareza, com raciocínio lógico, você vai longe. Boas reflexões. Namastê!